Joyce de Deus, que mundo é esse? Um bebezinho totalmente indefeso passar por essa situação e os pais, na verdade a polícia só descobriu isso depois que esse bebezinho foi levado para a Santa Casa? Boa tarde. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, eu fiquei horrorizada com esse caso, viu? Não tem outra palavra, né? Segundo aí as informações da própria Santa Casa, do boletim de ocorrência, o que acontece? Esse bebezinho, para a gente entender todo o contexto, no dia 2 de fevereiro, esses mesmos pais levaram esse bebê até a Santa Casa. Eles disseram que ele teria engasgado e que ele estava ali apresentando, né, algum comportamento estranho, possivelmente com dor. Foram feitos exames e esse bebezinho estava com a clavícula quebrada. Ali, os próprios funcionários do hospital já suspeitaram de alguma coisa, né? Mas agora, nesse sábado, então, eles retornaram com esse bebê no hospital, dizendo, então, que ele estava com falta de ar. Foram feitas ali várias manobras, porque esse bebezinho chegou no hospital já com dificuldade para respirar, praticamente desfalecido. Ele, então, foi estabilizado e aí, então, ao fazer exames, eles perceberam que ele estava com várias costelas quebradas. Além disso, claro, os enfermeiros já foram ali analisar, né, todo o corpinho desse bebê e perceberam também hematomas que estavam no pescoço, no peito e na orelha desse bebê. Eles foram, claro, questionar os pais o que tinha ocorrido. A mãe disse que os hematomas foram causados pela chupeta e o pai disse que simplesmente tinha colocado o bebê para dormir no berço e quando ele percebeu, então, que a criança estava ofegante e com algumas manchas roxas pelo rosto. Claro que eles chamaram a polícia, então, diante desse caso, e aí, então, eles foram presos em flagrante por lesão e tentativa de homicídio. O diretor da Santa Casa de Santa Fé do Sul, ele gravou um vídeo falando sobre todo esse contexto, como que eles conseguiram identificar aí toda essa situação. Vamos ver. No dia 2 de fevereiro, essa criança deu entrada aqui na Santa Casa, né, e foi constatado que ela estava com a clavícula esquerda aqui quebrada. Naquele momento, a mensagem do pai e da mãe, né, foi que a criança havia tido engasgo. Eles tentaram aplicar algumas manobras para desfazer ali o engasgo, para a criança desengasgar. A equipe se colocou quase que de forma exclusiva para atender aquela criança, sendo até acionados setores do hospital como o berçário, né, e a maternidade, que as meninas têm bastante experiência, né, no manejo dessas crianças. E também foi acionada médica pediatra e junto com o médico plantonista fizeram atendimento desse bebê aqui dentro do hospital. De imediato já foi acionado a Polícia Militar e também o Conselho Tutelar do município de Santa Fé do Sul. Porém, não compareceu. O conselheiro, o que estava de plantão, ele não compareceu aqui na Santa Casa. No sábado, durante o atendimento, a equipe ligou para o conselheiro de plantão, solicitou que o conselheiro comparecesse aqui na Santa Casa, porém ele informou a equipe que viria na segunda-feira para buscar os relatórios tanto da parte médica quanto da parte policial. Entretanto, a médica pediatra que estava aqui no plantão, ela requisitou a presença do conselheiro. Então eu liguei para ele, eu mesmo liguei para o conselheiro e informei que a médica estava requisitando a presença do conselheiro aqui, até questões de dúvidas que ela também tinha em relação a isso. E depois dessa segunda ligação, aí o conselheiro compareceu aqui na Santa Casa. E olha a dificuldade, né, do hospital para que o Conselho Tutelar fosse até lá, né, acompanhar aí todo esse caso. Bom, esse bebê ele passou então por atendimento na Santa Casa de Santa Fé do Sul, mas devido à gravidade da situação, foi levado até o hospital de base aqui de São José do Rio Preto, onde permanece internado. Nós não temos acesso ao estado de saúde atual desse bebê, por conta aí da lei, né, LGPD, que protege, né, todos os dados dos pacientes, então o hospital é impedido de passar informações, mas a gente segue acompanhando todo esse caso. Esse casal, os pais desse bebezinho, que deveriam proteger, né, essa criança, são jovens, viu, Rodolfo? 26 e 29 anos, extremamente jovens, e a gente fica se perguntando, né, o porquê de tanta agressividade, dessa situação toda, né? Agora a polícia vai,
então continuar aí os próximos passos dessa investigação. A Polícia Civil de Santa Fé do Sul vai acompanhar esse caso. Esse casal deve passar por audiência de custódia e a prisão preventiva deve ser aí então mantida para que a investigação prossiga e a gente consiga entender, né, se é que tem como a gente entender uma situação como essa. Ô Joyce, é um caso muito delicado. A gente, claro, não está aqui para condenar ou julgar ninguém, porque esse é papel da justiça. Mas é, no mínimo, estranho uma criança ser levada para uma unidade hospitalar nessa situação, né? Então, há suspeita de que ela possa ter sido agredida. A gente se pergunta por quê, gente? Estão ali 2 meses, tão novinha. A gente daqui a pouquinho, inclusive, vai ouvir uma entrevista do delegado responsável por esse caso. Agora, fratura na clavícula. Essa história, de repente, de fazer a manobra, não sei se a polícia caiu muito bem nessa situação aí. O fato é que o casal, 2 jovens, foram presos aí, suspeitos dessa lesão nessa criancinha de 2 meses. A gente vai ouvir agora a entrevista com o delegado responsável pelas investigações. A Polícia Civil teve uma notificação por parte da Santa Casa e do UPA do município, onde os profissionais da saúde informaram que uma criança estava sendo atendida e que essa criança apresentava sinais de agressão. Foi feito um levantamento preliminar, se percebeu que a criança estava com várias costelas quebradas, né, costelas fraturadas, diversas marcas roxas pelo corpo desse bebê de apenas 2 meses, e os pais foram, em razão disso, nós trouxemos eles que estavam na unidade de saúde, trouxemos eles até a unidade policial, onde apresentaram a versão. A versão apresentada por eles era muito contraditória, eles tentavam justificar as lesões, no sentido de que uma chupeta que o bebê estava usando teria causado essas lesões. Em todo momento, durante o interrogatório, as versões apresentadas eram extremamente contraditórias e, diante disso, eles foram autuados em flagrante delito pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. A Polícia Civil continua investigando os fatos, o objetivo é investigar com o maior rigor possível e, acima de tudo, com técnica e buscando a verdade sobre o que aconteceu. O principal, né? Buscar a verdade, mas no mínimo contraditório, porque na delegacia na Santa Casa, a justificativa foi de que essa criança teria se engasgado e aí durante a manobra acabou ocasionando essas lesões. Na delegacia eles mudaram a versão, Jorge. Já disseram que não, foi a chupeta que teria provocado. Eu não consigo entender como uma chupeta provoca marcas roxas em uma criança. O fato é que os 2 estão presos, vão responder e a polícia agora vai ter que descobrir exatamente o que aconteceu. O fato é que, independentemente disso, isso é tentar desdenhar da inteligência da polícia, né? Achar que pode trazer qualquer informação ali que a polícia vai cair. É um fato delicado, a gente sabe que é, mas a polícia agora e a justiça vão continuar investigando e a gente atualizando o pessoal de casa. Joy, obrigado por enquanto pelas suas informações.